Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você está chegando novo nesse canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, divulgue o canal, compartilhe os vídeos, comente e você ajudará a gente a continuar a nossa missão, ok? Se você quiser ser um parceiro financiador desse canal, é só, tá, fazê-lo por meio do Pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, ok? Muito bem. Pessoal, estamos fazendo aí uma sequência de vídeos a respeito da teologia valentiniana, tá? A gnose de Valentim. O que é que Valentim pensava enquanto gnóstico a respeito de várias coisas? Já falamos sobre Deus, né, qual era a visão de Deus que se tem, tá? Porque os gnósticos aparentemente eram panteístas, tá? Certo? Portanto, eles, numa visão enoteísta, eles acreditavam que existia um Deus superior e tudo e tal, que é a fonte de tudo, é aquilo que o apóstolo Paulo falava, nele existimos, nos movemos e somos. Tá? No entanto, certo? Eles sabiam que existiam outros seres, que eles chamam de aeões, que eram uma espécie de divindades. Tá? Não tem comparação com anjos, porque dizer que esses seres sejam anjos é um pouco meio equivocado. Tá? Até porque a, o, os cabalistas desenvolvem uma ideia de hierarquia angélica bem parecida com o Dionísio, a Areopagita, né, que desenvolveu toda a ideia também da visão de anjos, etc., os três coros, né, formando 9 ao todo, a hierarquia angélica. E a gente sabe que quando você vai estudar isso, cada anjo, né, serafim, querubim, cada um tem uma característica e inclusive fisionomia bem diferente uma da outra. Tá? Então, se tem algum ser mais estranho do que os anjos, se você desse de cara com um, você com certeza correria e não ficaria ali olhando, ok? E aí a gente falou um pouco sobre a figura do Deus, né? Do Deus Pai, né? Como é que era entendido a figura do Uno, da mônada e tal. Né? E é importante a gente ressaltar algumas coisas, né? Aí, pessoal, aparece uns comentários meio malucos no meio daqui do canal. Eu acho que talvez, eu não sei se as pessoas estão achando que eu sou algum bobinho, né? E aí eles ficam forjando, criando perfis falsos, e aí vem e grita. Agora, o mais recente, acho que o último vídeo, vocês não vão ver porque eu já bloqueei a pessoa. Mas há um comentário lá de que eu sou a Sofia, a minha contraparte está sofrendo violência, eu estou sendo não sei o que, não sei o que, não sei o que tem mais, sabe? E a gente sabe que isso é gracejo, isso é papo, tá? Isso é gente que quer fazer graça com a nossa cara, mas só que eu já estou mandando a resposta para eles, tá? Aguardem, a resposta vai chegar, tá? Como vocês não me conhecem, eles apenas me veem, eu vou mandar a resposta para vocês bem tranquila, né? Tá? Bem tranquilinha. E aí vocês vão sentir o peso da responsabilidade, ok? Então, pessoal, vamos continuar o nosso estudo, tá? Tirando esses contratempos dessas
imbecilidades que as pessoas fazem, e o fazem porque estão sendo incomodadas com o que a gente está falando aqui, tá? São incomodados com o que a gente está falando aqui. Se incomodam, estão preocupados, né? Porque a gente está desmontando alguma das coisas que vocês falam por aí, seus pseudos despertados, né? Pseudos despertados, acordar, né? São os pseudos espirituais, né? Então, a gente sabe muito bem o que tem por trás de muita coisa aí, gente. Tem muito podre escondido por detrás dessa coisa. Esse pessoal fala de político, mas se tu vai olhar a vida desse pessoal, se não for igual, a pior, tá? Moralistas eles são. Mas quando você dá uma consultada na vida, você faz uma investigação, você descobre cada podridão, né? Então, mas calma, eles vai chegar o momento deles, tá? E eles vão vir aqui pedir desculpa no canal. Vocês vão ver. Aguardem. Então, nós falamos sobre a figura de Deus, né? Enquanto Pai, né? E agora nós vamos ver o que é que Valentim falava a respeito do Filho, né? Ele diz que a origem do universo é descrita como um processo de emanação da divindade, tá? Portanto, a origem do universo é descrita como um processo de emanação. Então, houve várias emanações, né, que numa linguagem talvez hoje nós falássemos assim, desdobramentos, né? Mas é assim, é como se Deus se repartisse, mas ao mesmo tempo mantesse a unidade. Ele se reparte sem perder a substância nem a essência, tá? É como você pegar um litro de óleo e botar 10 ml em cada copo. A substância óleo continua e a essência também. A única diferença é que está repartido. Mas se você colocar de volta tudo na garrafa, voltará a ser aquela mesma unidade. No entanto, Deus, para os gnósticos, apesar de se repartir, ele não se diminui na sua grandeza. É como você tirasse o óleo, 10 ml em cada copo, mas continuasse a garrafa cheia de 1 litro. Tá? Então, é por isso que esse processo é chamado de metafísico. Ok? Muito bem. Então, diz aqui, o filho, tá? Os aspectos masculino e feminino do pai, certo? Agindo em conjunto, manifestaram-se no filho. O filho é também frequentemente descrito pelos valentinianos como uma díade, tá? De masculino e feminino, certo? Ok? Manifesta em 26 entidades espirituais ou aeões organizados em pares masculino e feminino, certo? A disposição e os nomes dos aeões não serão discutidos aqui. Eles representam energias imanentes do filho. Eram vistos como parte da sua personalidade. Junto, eles constituem a plenitude, o pleroma da divindade. Ok? Então, quando eu falei aqui no estudo passado, mostrei isso aqui, tá? Certo? O Uno, ele se manifesta no Bitus, tá? Ou a mente, o Nous, ou é chamado também de Propator,
primeiro pai, tá? E aí, certo? Esse vem por uma imanência, porque o uno é andrógeno, é? Ele auto se desdobra, então ele vem para mostrar sua face paterna, tá? Ok? Ele é a dimensão masculina, bitos, tá? Ele é emanado do pai. O bitos, tá? Ele vai fazer um processo que vai culminar na origem da sige, que é quem? É a protenóia, a barbelu, tá? Aqui, ó, ok? E isso se chama processão. E a sige e o bitos vão gerar um ser chamado filho do homem. Então, vocês entenderão que a unidade deles vai gerar o filho do homem, o autogênese, o primeiro filho, ok? Depois vai ser gerado um segundo aeon chamado Cristo. E como vocês viram na leitura, a partir de Cristo, que está bem aqui embaixo, talvez vocês não enxerguem, mas a partir daqui vai surgir vários aeões que vão compor a totalidade, a completude, correto? Certo? Mas que vem por meio de quem? Do Filho. Por isso ele é o primogênito, e não o unigênito. Ele é o filho primogênito do Pai. Ok? Então, por isso também ele é chamado filho do homem, porque o primeiro homem é o Bitos, o segundo homem é o filho do homem. Ok? Então, os gnósticos eles tinham uma concepção que às vezes parece confusa, mas não é. Não é quando você começa a fazer as devidas proporções e análises, certo? Os heresiólogos, que eram os pais da igreja, na ânsia de combater os gnósticos, eles citavam, né? Claro que, às vezes, tendenciosamente, eles citavam coisas que os gnósticos diziam. Muitas vezes a gente não pode confiar tanto de que eles estavam reproduzindo tal qual o pensamento era, certo? Eles podem estar tendo uma impressão de que era assim. Mas hoje, muito do que a gente sabe sobre a gnose é porque os pais da igreja falavam, ok? E por que a gnose ela traz algumas respostas muito importantes para a nossa vida? Porque a falência do cristianismo hoje, das estruturas religiosas, que estão tentando se manter de pé e das outras religiões todas também, porque à medida que as pessoas vão despertando, pessoal, só tem duas alternativas quando alguém desperta. Ou ele se torna gnóstico, ou ele se torna ateu. Tá? Ou ele se torna gnóstico, ou ele se torna ateu. Não tem outra. Certo? Então, à medida que as pessoas vão despertando, acordando, não só pela questão da gnose, mas também despertando e acordando por outros meios, as pessoas vão abandonando as religiões, vão saindo fora, porque elas já entenderam de que há um engano, há uma mentira sendo contada, uma manipulação que foi feita ao longo dos tempos, tá? Certo? E eles continuam fazendo hoje do mesmo jeito. Para quê? Para manter a gente dominado e controlado. Ok? Prestem bem atenção nisso. Então, quando a gente aqui nesse canal se propõe a estudar a gnose, é porque a gente sabe o seguinte: de início, é muito difícil entender. Sim, eu entendo, é perfeitamente compreensível. Mas se a pessoa seguir os nossos vídeos, tal como a gente vem fazendo eles, tá?
numerando, colocando a temática e tudo, você vai entender perfeitamente o que é que a gente do que a gente está falando. Então, por exemplo, eu acho que talvez a realidade mais próxima que a gente pode falar é por exemplo, acho que o livro mais próximo dos gnósticos é o livro de Urântia, por incrível que pareça. Porque é exatamente o livro de Urântia, ele vai fazer algumas afirmações mostrando como é que Deus vai se desdobrando em vários seres, ok? Vários seres. Tá? Por exemplo, quando o eu sou, que para os gnósticos é chamado de Uno, ele se manifesta no Pai universal, no Filho eterno, no Espírito infinito, automaticamente surgem mais três seres chamados os três absolutos. Tá? Que é o absoluto universal, o absoluto da deidade e o absoluto inqualificável. 3. E depois vai havendo outros e outros desdobramentos de Deus. Tá? Eu acho que o último desdobramento de Deus se chama o ajustador do pensamento, que é uma partícula de Deus que vem antes dos 7 anos e adentra no ser humano, tá? Para ajudar o ser humano a que ele faça a vontade do Pai. Tá? Não estou aqui discutindo mérito, se o livro é certo, é errado, se é verdade, se é mentira. Eu não estou discutindo isso aqui, não. Ok? Estou discutindo isso aqui. Mas há muita coisa por aí que é dito como verdade e que não passam de teorias. Na ciência está cheio de teorias e especulações que são ensinadas como se fossem verdade. Se você perguntar, teoria do Big Bang é comprovada? Não. Existem especulações teóricas a respeito de que o universo teria surgido de uma explosão. Mas não tem como eles provar isso. Como que eles vão provar isso? Falei, viajando no tempo e indo lá na hora da explosão? Sabe disso. A gente sabe que a teoria darwinista não respondeu muitas questões da evolução e não é considerada em si uma verdade científica. É uma teoria, como o criacionismo é uma teoria. Né? E assim por diante. Então, verdades científicas poucas. Tá? A verdade científica você encontra na matemática, que você sabe que somar 2 mais 2 é igual a 4. Tá? E algumas outras ciências. De resto, que se tem é muita especulação. Tá? Então, ele fala aqui assim, ó, tá? Manifesta-se em 26 entidades espirituais ou éons organizados em pares masculino e feminino. As disposições dos nomes, ele não vai falar, eles representam as energias emanentes no Filho e eram vistos como parte da personalidade de quem? Do Filho. Tá? Junto eles constituem a plenitude do pleroma. Ok? Então tudo se origina a partir do Filho. Tá? Então tudo no pleroma começa a partir do Filho. Porque ele é a manifestação, tá? Se você pegar o livro aqui, esse aqui, né? Tá? Você vai ver exatamente Jesus falando sobre a mônada e ele vai dizer tudo, né? Aí ele vai falar aqui, ó. Depois dele falar do Uno, falar da Barbelô, ele vai falar sobre o Filho único Cristo. E ele diz assim: o Pai entrou em Barbelô
preste bem atenção nisso, com um olhar, com a pura e irradiante luz que envolve o espírito invisível. Tá? Barbelô concebeu e o pai produziu uma centelha de luz que era semelhante à luz abençoada, mas não tão grandiosa. Esta centelha de luz que surgiu era o filho único da mãe e pai. Tá? É a única descendência e o único filho do pai. É a pura luz. Ele está falando exatamente do filho único. Certo? O espírito virgem invisível regozijou-se por causa da luz que surgiu, aquela que veio à existência através do primeiro poder, a pronóia, a barbelô, está bem aqui atrás, eu já expliquei no outro vídeo, certo? Ela ungiu essa luz com sua bondade, até que estivesse completa a perfeição. O primeiro poder o ungiu com a bondade do Espírito invisível. O Filho ficou perante o Pai durante a unção. Então, por que ele é chamado de Cristo? Porque ele ficou perante o Pai, perante o Bitos, tá? E ele unge ele com o quê? Com o Espírito. A unção do Espírito. Colocando nesse ser chamado Cristo, tá? A unção. A palavra Cristo quer dizer unção, tá? E quem ele estava ungindo? O autogênese, certo? O Filho ficou perante o Pai durante a unção. Quando o Filho recebeu a unção do Espírito, imediatamente glorificou o Espírito invisível e a perfeita pronóia, pois veio à existência por causa desta. O Filho pediu que lhe fosse dada a mente, nous, para que esta fosse uma companheira de trabalho, e o Espírito invisível concordou. Quando o fez, a mente surgiu e colocou-se ao lado de Cristo, o Filho ungido glorificando, e também a barbelô. E todos os seres vieram à existência em silêncio. A partir de quem? Do Filho. Tá? Nous, mente, desejou criar algo através do Logos, do Espírito invisível. Sua vontade tornou-se uma realidade, apareceu junto à mente e a luz a glorificou. A vontade do Logos foi feita. Por meio do Logos, Cristo, o divino autogerado, criou todas as coisas, vida eterna, vontade, mente e prognoses. Ficaram juntos e glorificaram o Espírito invisível e barbelô, pois eles surgiram por causa deles. Então veja que está começando todo um processo de emanação a partir do autogerado. Cristo, tá? Aí vai ser gerado o Logos, o Cristo, a vida eterna, vontade, mente, prognoses, tudo vem se originando a partir do Filho. Tá? O Espírito invisível levou à perfeição o divino autogerado, seu Filho, juntamente com Barbelô, para que assim possa o Filho auxiliar o poderoso Espírito Virgem indivisível. Como o divino autogerado, o Cristo, que com a poderosa voz e elevado louvor honrou o Espírito. O Filho surgiu através da pronóia. O Espírito Virgem invisível estabeleceu aquele que era o verdadeiro divino autogerado, como regente de todas as coisas e Deus da verdade. Sujeitou a ele todas as potestades, de modo que ele pudesse conhecer o todo e ser chamado por seu nome maior que todos os nomes, pois esse nome será mencionado apenas àqueles que sejam dignos de conhecê-lo. Então, o que é que acontece? Tudo começa a vir por meio de Jesus, né? Por meio do Cristo. É por isso que o autogênese, a partir do autogênese, então, Cristo, né? Logos, ok? Soter, etc. Tudo são manifestações do autogerado, do Filho do Homem. Então, tudo veio a existir a partir do Filho. Do Filho. Né?
Então, quando nós estudamos a gnose, nós vamos descobrindo, então, que Valentim tinha uma visão de que existia um número limitado, né, segundo alguns de 30 eões, tá, que é essa imagenzinha bem aqui, que eu já mostrei. Tá? Observem que vocês irão ver isso aqui. Ó. Olha aqui. Ó. Vocês estão vendo, né? Então você vê que Bitos e Sig, Nous e Aletheia, Logos e Zoé e Antropos e Eclésia. Tá? Lembrando que de Bitos e Sig surge o Oros e de Nous e Aletheia surge o Cristo e o Pneuma. As duas contrapartes. Vocês vão vendo aí que há a primeira tétrade e a segunda tétrade. Certo? Nós vamos ver que do Logos e da Zoé vão gerar todos os outros aeões, e do Antropos e da Eclésia vai surgir todos os aeões que estão de verde. Verde e dourado vão surgir a partir disso. Quer dizer, são emanações gerando outras emanações. Quer dizer, é um processo constante de, diremos assim, de vitalidade, em que os íons impares vão fazendo o surgimento de outros, ok? Sempre levando em conta aquela contraparte, tá? A mesma coisa a gente vê aqui, por exemplo, né? Que pensamento e verdade, palavra e vida, homem e igreja, certo? Aí você vai ver que bem aqui aparece Jesus e Cristo. Lembrando que Jesus ele é considerado um aeon, certo? Ele não é um simples humano, não é um simples humano que o Cristo desceu sobre ele. Não, eles vão considerar Jesus um aeon, ok? Então é importante a gente entender esses aspectos, porque as pessoas, eu entendo que é compreensível, que as pessoas que estão com as suas cabeças cheias de crenças limitantes, dogmáticas, etc., não aceitem determinadas coisas, porque para elas é muito difícil, muito complicado. Como é que vamos aceitar isso? Não vamos. Né? E questionam. Mas eu quero dizer para vocês, tenham paciência, porque todo conhecimento, ele vai ter que fazer um processo, tá, de desenvolvimento em nós, e vai gerando em nós uma energia nova, uma força nova, uma fé nova, uma capacidade, tá, intuitiva maior. Nossa percepção espiritual melhora e muito, e você pode ter certeza de que muitas coisas extraordinárias começam a acontecer. Então nós estamos vendo esse aspecto do filho, e eu quero pedir para você aguardar o próximo vídeo, que vai continuar falando sobre esse aspecto do filho, tá? Estou tentando fazer vídeos um pouquinho mais reduzidos para ver se melhora didaticamente a visualização de vocês, ok? Então ainda não se encerrou esse conteúdo a respeito do filho, ok? Isso seria uma espécie de... Vamos dar uma introdução para que a gente tente mostrar a eles como é que isso funciona. Então, o filho o primeiro aspecto do filho é o autogerado. Depois vem os outros aspectos. Cristo, Logos, Soter, e etc. Vem várias, né? E todos os outros aeons que vêm a partir do surgimento do filho. Por isso ele é chamado de filho primogênito, porque ele é o primeiro dentre todos os aeons. Ok? Por isso ele ocupa a primazia. Certo? Não perca o próximo vídeo, que a gente vai continuar falando sobre o Filho, sobre o Cristo.
Forte abraço.